Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, graça e paz. Passando aqui para deixar uma meditação breve e importante, né? Não é porque é breve deixa de ser importante, mas breve pelo tempo que temos. O texto dessa manhã, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 3 a seguir. Eu vou ler o 3 e o 4, mas nós vamos considerar algumas coisas que não vou conseguir fazer os 2 versículos, mas nós vamos ter mais um tempo ou outros dias para considerarmos esses 2 versículos completamente e termos um tempo maior neles. A palavra diz assim: Deus, com o seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória e excelência. Eu vou ler esse primeiro versículo, né? O verso 3, porque eu gostaria de considerar algumas coisas, alguns princípios para a nossa vida. Normalmente nós, como seres humanos, gostamos de perfeição. Gostamos que tudo ocorra perfeitamente, ou que tudo haja ou seja feito de forma suficiente. É uma outra palavra para perfeito. E nós nos frustramos em nossos relacionamentos, em nossas ações, em nossas aquisições, porque as coisas se mostram insuficientes. Por mais avançadas, por mais belas, por mais orquestradas que sejam, elas se mostram ineficientes. Por exemplo, o carro de última geração, por vezes, não funciona. O computador de última geração, por vezes, não funciona, nos deixa na mão. Normalmente, quando mais se precisa, eles costumam nos abandonar. Mas quando nós olhamos para a obra de Deus em Cristo na cruz, quando nós olhamos para a Escritura, nós encontramos algo perfeito, suficiente, algo que não falha, nunca nem jamais. Por isso nós podemos descansar na suprema palavra de Deus, na inerrante palavra de Deus, na infalível palavra de Deus, na perfeita palavra de Deus. Por isso, nesses versos, quando o autor diz que Deus, com o seu poder divino, ele já tira de nós, ou tira nós do centro dessas coisas e das coisas, porque nós não somos o centro de nada. O centro é Cristo, o centro é Deus, é a palavra do Senhor. Aqui ele nos mostra que Deus nos concede tudo o que necessitamos para uma vida de devoção, para uma vida de piedade, algumas traduções vão dizer, para uma vida prática, para um evangelho prático, para uma vida cristã objetiva, prática. Nós então poderíamos pensar, mas somente a Escritura? Não há mais nada que eu devo agregar à minha vida de devoção como um princípio norteador? Não, somente a palavra, somente a Escritura. Se Deus tensionasse dar algo mais, agregar alguma coisa a mais, a obra de Cristo, a Escritura, ele teria colocado, ele teria nos dito, mas ele nos fala que a obra de Cristo é suficiente, que a Escritura é perfeita, que ela é suficiente para nos conduzir em todos os momentos. Em todos os momentos, Paulo vai dizer que toda a Escritura é divinamente inspirada, útil para a educação, para a correção, para formar o homem, para toda boa obra do Senhor. Aqui nós encontramos
Pedro dizendo: Deus, com seu divino poder, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção. Observe que não são apenas alguns elementos, não são algumas coisas que Deus concede para a nossa vida de devoção. Diz não, tudo lhes é concedido para a sua vida de devoção. Aonde é que Pedro coloca essas questões? Quando ele diz tudo lhes é concedido, ele nos fala de que forma isso nos é concedido. Ele diz: pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória e excelência. Pedro diz: Deus concede tudo a vocês necessário, tudo aquilo que lhe é necessário para a vida de devoção de vocês, a vida piedosa de vocês. De que forma Deus faz isso? Por meio do conhecimento dele, por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por meio do conhecimento da obra de Deus, da palavra de Deus, do caráter de Deus. E como nós podemos desfrutar desse conhecimento? Porque esse conhecimento vem pela Escritura, pela palavra de Deus, pela obra de Cristo. Quanto mais nós crescemos no conhecimento de Cristo, mais nós crescemos no conhecimento de Deus. Porque o próprio Cristo diz que ele e o Pai eram um, que ele revelava o Pai. Colossenses, Paulo vai dizer que Cristo é a exata expressão do Pai, a imagem exata do Pai. A revelação de Deus nós encontramos em Cristo. O Pai nós não podemos ver, mas o Filho nos revela o Pai. O Filho nos mostra quem o Pai é. Por isso Pedro coloca: pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para si. Observe que foi Deus quem nos chamou e nos chamou para Ele. Nos chamou para Ele, para uma comunhão com Ele. Em primeiro lugar, meus irmãos, antes de Deus nos chamar para fazermos qualquer coisa no seu reino, Ele nos chama para Ele. Ele nos chama para sermos dele, para termos prazer nele, para conhecermos a Ele, para crescermos em graça e conhecimento dele. Primeiro é com Deus. As coisas primeiro começam com Deus. Antes de fazermos alguma coisa para Deus, em seu reino, em sua obra, precisamos conhecer a Deus. Precisamos nos relacionarmos com Deus. Precisamos entender que Deus nos chamou em primeiro lugar para Ele mesmo. Para Ele mesmo. Para termos prazer nele. Antes de fazermos coisas para Deus, precisamos estar em Deus, estar com Deus, conhecer a Deus. Isso é algo maravilhoso. E ele diz, por meio daquele que nos chamou, por meio de sua glória e excelência. Sua glória e excelência. A glória de Deus é algo que norteia toda a obra de Cristo e toda a nossa existência. Tudo que Deus faz é visando a sua glória. Tudo que Deus faz é visando ser glorificado. E Ele é glorificado tanto nos que Ele escolheu, quanto naqueles que perecem. Deus recebe a glória de todas as formas. Ele é glorioso, Ele é digno de glória. Nós não. Nós não somos dignos de receber glória. Nós somos feitos para a glória do nosso Senhor. Não para recebermos glória que pertence a Deus. Não. Toda a glória seja dada ao Senhor. Portanto, se você ainda fica se lastimando, eu não tenho nada, eu não consigo nada, eu não cresço, eu não amadureço, nossa, Deus precisa me dar mais coisa, Deus precisa me enriquecer mais, nós vamos ver no próximo vídeo, Deus precisa me enriquecer mais. Irmãos, Deus já nos concedeu tudo em Cristo Jesus. Eu sempre gosto de afirmar, quando toco nessa parte,
Deus não tem mais nada para nos dar que não esteja em Cristo Jesus. Ele deu-nos tudo em Cristo Jesus. Ele nos deu Cristo. Cristo é a nossa paz, Cristo é a nossa alegria, Cristo é a nossa esperança, Cristo é tudo o que Deus tinha para as nossas vidas, está em Cristo Jesus. Ele é o tudo de Deus para nós. Por isso, eu digo, né, o melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio. É Cristo Jesus. Cristo é o melhor de Deus. Cristo é tudo o que Deus tem para as nossas vidas. É por meio do conhecimento de Cristo, é por meio da obra de Cristo, é por meio do sacrifício de Cristo que nós fomos separados, que nós fomos alcançados, que nós fomos redimidos e desfrutamos dessa graça de pertencermos ao Senhor. Isso deve ganhar o nosso dia, isso deve ganhar a nossa vida, isso deve ganhar a nossa existência. O fato, a verdade de que nós somos de Deus, de que Deus nos chamou, de que Deus nos separou, né? De que Deus nos salvou em Cristo, de que somos seus filhos e de que essa verdade ela é imutável. Nós nunca mais deixaremos de ser filhos de Deus. Uma vez que fomos separados, uma vez que fomos alcançados, uma vez que fomos genuinamente regenerados, uma vez que fomos aceitos por Deus, jamais deixaremos de ser seus filhos. Por quê? Porque a obra de Deus, e ela é perfeita, ela é perfeita. Deus nos separou, Deus nos chamou, Deus nos concede tudo para uma vida de piedade e devoção através do conhecimento de Cristo. Observe que quando Pedro coloca através do conhecimento daquele que nos chamou, arremete à nossa responsabilidade de crescer em graça e conhecimento, de estudar, de orar, de buscar. E para isso também Deus concede graça para que façamos isso. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Que Deus realmente nos ajude, nos desperte para essas verdades tão maravilhosas que nos fazem parte, que nos foram doadas em Cristo Jesus. Amém, meus queridos? Deus abençoe seu dia, Deus abençoe esse início de final de semana. Graça e paz.